O ano era 2015. Recebemos uma enxurrada de jogos marcantes. Muitos deles se focaram em trazer novas experiências, enquanto outros focaram em aperfeiçoar algo até então comum. Entre eles, posso citar The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Rocket League, Fallout 4 e até o tão aclamado Undertale. Todos eles tentaram trazer, se não de um modo diferente de se contar uma história, então um modo diferente de se aproveitar de novas mecânicas, ou até mesmo uma junção dos dois. Mas não consigo pensar em 2015 sem lembrar daquele que mudou minha visão sobre o mundo dos jogos. Aquele que me injetou uma dose de intriga pelo seu mundo e personagens. Acredito que saiba de quem já estou falando. Hoje, não vamos explorar sobre sua história, mecânica ou gameplay, mas sim o que é de mais importante, a essência que Bloodborne quer passar. Bloodborne é um jogo exclusivo da Sony, lançado em 2015, que se destaca por apresentar um mundo impregnado de horror Lovecraftiano, com seres antigos e forças cósmicas além da compreensão humana. Desde o início, o jogador é imerso em um ambiente de terror e mistério, no qual os perigos espreitam em cada esquina e as trevas parecem engolir tudo à sua volta. A cidade de Arnan, onde se passa a maior parte do jogo, é uma paisagem desolada e assombrada, onde o sangue corre pelas ruas e os gritos ecoam nos becos escuros. Os habitantes da cidade estão sob a ameaça de uma praga, que transforma muitos deles em criaturas monstruosas, o que a gente chama de licantropia. A única esperança dos moradores é encontrar cura para a praga, e é neste contexto que o jogador assume o papel de um estrangeiro, que por miríade do destino se torna um caçador e começa sua busca por respostas e na procura do sangue pálido. Conforme o jogador explora os muitos ambientes do jogo, ele descobre uma mitologia escura e complexa, repleta de simbolismos e referências a diversos mitos e lendas. Os cálices, por exemplo, são lugares subterrâneos, onde o jogador deve enfrentar criaturas terríveis em busca de tesouro e conhecimento. O labirinto distorcido e claustrofóbico desses locais é um reflexo do horror cósmico que permeia todo o jogo, no qual forças além da compreensão humana permeiam sobre suas cabeças. Os seres antigos que habitam o mundo de Bloodborne são particularmente impressionantes, com aparências grotescas e habilidades sobrenaturais. Muitos deles são inspirados em criaturas da mitologia de H.P. Lovecraft, como os grandes antigos e os deuses exteriores. O jogo também faz referência a outras obras da literatura de horror, como as histórias de Bram Stoker e Mary Shelley, entre algumas outras. No entanto, a história de Bloodborne é muito mais do que apenas uma história de terror. É uma história profundamente pessoal, que é moldada pelas escolhas que você faz e pelo caminho que você segue. À medida que você explora Yarn e interage com seus habitantes, você começa a entender um pouco mais do seu mundo. Cada escolha que você faz no jogo tem um impacto direto na narrativa e no resultado final da história. Você pode escolher ajudar certos personagens em suas missões pessoais, que por sua vez afetam o enredo principal do jogo. Você pode optar por se aliar com certos grupos específicos, ou seguir um caminho solitário. Cada uma dessas escolhas molda uma história de uma maneira única. A história de Bloodborne é ricamente detalhada e envolvente, apresentando uma narrativa que é contada principalmente através do ambiente e dos objetos que você encontra no jogo. Conforme você explora as ruas e becos escuros de Arna, você encontrará notas, documentos e itens que ajudam a construir a história do mundo ao seu redor. A história é o que eu costumo chamar de experiência imersiva não intrusiva, que se desenrola aos poucos, exigindo que o jogador fique atento aos detalhes para compreendê-la plenamente. A arquitetura de Bloodborne é inspirada na arquitetura gótica europeia, com suas altas torres, janelas em arcos ogivais e abóboras. No entanto, o jogo apresenta uma visão distorcida e exagerada desse estilo arquitetônico, com edifícios retorcidos, inclinados e quebrados, criando uma sensação de opressão e claustrofobia. Os edifícios também são marcados por detalhes macabros e grotescos, como gárgulas, estátuas de monstros e entalhes de esqueletos. O mundo apresenta uma mistura de estilos arquitetônicos, com edifícios que refletem as diferentes culturas e períodos históricos que influenciaram a cidade fictícia de Arna. Por exemplo, a Catedral de Arna, um dos locais mais importantes do jogo, apresenta uma mistura de elementos góticos, renascentistas e barrocos, o que destaca ainda mais aquilo que foi dito sobre o jogo apresentar uma visão distorcida e exagerada desses estilos arquitetônicos. O design de mundo também é notável por sua complexidade e interconectividade. O jogo apresenta um mapa aberto, mas não linear,
com várias rotas e atalhos que se cruzam e se conectam de maneira surpreendente. O jogador é incentivado a explorar cada canto e recanto do mundo do jogo, não apenas para descobrir segredos e tesouros, mas também para entender melhor a história e a mitologia que sustentam a narrativa. Além disso, apresenta uma variedade de ambientes, desde ruas estreitas e sinuosas até catedrais gigantescas, passando por florestas assombradas, pântanos enevoados e masmorras escuras. Cada ambiente apresenta desafios e inimigos únicos, mas também oferece pistas e informações importantes para o jogador, permitindo que ele construa sua própria história e interpretação do mundo do jogo. Bloodborne é um jogo que transcende os limites do entretenimento, e em sua essência apresenta uma reflexão profunda sobre a condição humana. Ao explorar temas como morte, renascimento e a luta contra a escuridão, o jogo nos faz questionar o que significa ser humano em face das adversidades da vida. A morte é um tema constante em Bloodborne, e não apenas como um elemento de jogabilidade. A morte aqui é um símbolo da transitoriedade da vida humana, uma lembrança constante da nossa finitude. No entanto, a morte também representa a possibilidade de renascimento. A partir da morte, o jogador é capaz de retornar à vida e continuar sua jornada, mais forte e mais sábio. Assim, a morte e o renascimento estão entrelaçados em Bloodborne, sugerindo que cada fim é também um novo começo. A escuridão avassaladora que permeia o jogo é uma metáfora para as dificuldades que enfrentamos na vida. A escuridão simboliza o desconhecido, o medo e a incerteza que acompanhamos cada passo de nossa jornada. No entanto, os personagens de Bloodborne lutam contra essa escuridão de maneiras diferentes. Alguns, como Gehrman, se afastam da escuridão, buscando a segurança da luz. Outros, como Lady Maria, se entregam à escuridão, abraçando a morte como uma forma de libertação aos seus erros. O jogo aborda a temática da humanidade, lembrando-nos de que a vida é uma jornada difícil e cheia de desafios pessoais. Ele enfatiza a batalha constante contra a escuridão, sugerindo que essa luta pode ser exaustiva e muitas vezes sem garantias de sucesso. Apesar da possibilidade de renovação e renascimento, a mensagem central é que a vida é uma batalha contínua e que encontrar significado e propósito pode ser uma tarefa árdua e desafiadora, e destaca que o sofrimento e a luta são parte inevitável da condição humana. Em Bloodborne, a interpretatividade é um fundamento essencial para ter uma jornada no game. Não adianta você querer saber de tudo um pouco e ficar sempre na mesmice. Interpretar metaforicamente, filosoficamente, tudo que você vê no jogo é de essencial para criar uma narrativa única. Assim, o game passa de uma narrativa, uma história comum e clichê para uma coisa pessoal e completamente única.